Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 11 de agosto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, hoje a liturgia de um certo ponto de vista, de um modo geral, podemos dizer, ela nos fala desde o início da sua primeira leitura até o Evangelho como uma espécie de caminho de reflexão ao seguimento a Jesus Cristo, especialmente em Jesus Cristo a partir do Evangelho. Mas repare bem que desde o início da criação, Deus ele sempre quis que o ser humano aprendesse a segui-lo em suas perfeições. Bom, depois do pecado de Adão e Eva, mesmo assim, Deus, ele não se fartou de amar todos nós seres humanos. E é por isso que nós vemos em todo o tempo do Antigo Testamento, Deus querendo conduzir todo o seu povo. Mas esta condução, por vezes, nós vemos que Deus, ele sempre ensina-nos que é preciso deixar alguma coisa para trás de nossa vida. É isso que nós vemos na condução de Moisés, Esses dias nós estamos vendo muito, desde o livro do Êxodo, Moisés conduzindo o povo hebreu. E hoje, a primeira leitura tirada do livro do Deuteronômio fala-nos a respeito de fazer uma mera e rápida lembrança, mas se recordar de todos os prodígios, de todos os portentos que Deus realizou na história a fim de guiar, proteger e conduzir o ser humano. Mas repare bem que nesta ótica, Deus ele insiste, é necessário que você abandone as estruturas antigas da sua vida, ou seja, estruturas de erros, de inconveniências com a justiça, na visão religiosa, abandonar certos tipos de pecado, enfim, para que dessa maneira você possa de fato estar demonstrando para Deus que quer seguir um caminho de perfeição. Eu quero que você entenda que esse fio condutor do livro do Deuteronômio também ele perpassa, tanto pelo Salmo responsorial de hoje, que é o Salmo 76, e chega até o Evangelho. O Salmo 76, ele nos chama a atenção para recordar as grandes maravilhas que Deus já executou na história de toda a humanidade. Ora, e quando se fala na história de toda a humanidade, então, hoje, no tempo presente, você também tem que pensar em você, na sua casa, na sua família, no seu cotidiano. Você que crê em Deus, você que é um cristão, você que pratica a fé católica, basta você se recordar quantas maravilhas Deus já não deve ter feito na sua vida ou na vida dos seus familiares, de outras pessoas, também por seu intermédio. O salmista de hoje, ele nos chama a atenção
para fazermos sempre esta memória em nossa vida, para recordarmos de fato o quanto Deus é bondoso a todos os filhos que o seguem sem medo de deixar a sua velha vida para trás. Como eu bem dizia, note bem que o Evangelho de hoje nos chama a atenção também para esta perspectiva. O Evangelho de hoje fala-se a respeito de renúncia, né? E talvez seja até melhor eu ser aqui textual. Jesus ele diz assim: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ora, o que Jesus está ensinando é que para obtermos a vida eterna e todos os bens do céu, já nesta vida presente, melhor dizendo, povo de Deus, não existe outro caminho senão seguir ao Filho de Deus, Cristo Jesus. Foi Ele que veio do céu, Ele que desceu do céu, e somente Ele sabe o caminho de volta para o céu. Então nós devemos dizer sim ao seu chamado, renunciar à nossa vida antiga e seguir os passos de Jesus. É interessante ver esta ótica, né, desta reflexão, porque quando Jesus chama-nos a renunciar a nossa própria vida, tomar a nossa cruz e segui-lo, está logo após aquele contexto onde Simão Pedro equivocadamente disse para o Senhor que não iria deixá-lo morrer na cruz. Talvez você se recorda, né, uns versículos antes deste que nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, né? Hoje foi 16, 24 a 28. Mas se você voltar a alguns versículos anteriores a esse, você vai reparar que Jesus ele dizia aos discípulos que precisava sofrer a paixão, depois morrer na cruz, para logo em seguida ressuscitar. E naquela ocasião Simão Pedro dizia: não, Senhor, nenhum mal te aconteça. Não, Deus não permita que isso aconteça com você. Ora, inconscientemente, Simão Pedro, ele não sabia o que estava dizendo, pois ao renunciar à cruz de Cristo, era como que Simão Pedro estivesse agora negando os caminhos de Cristo. E o que Cristo tem para nós é fundamental, é crucial que você entenda que a paixão de Cristo, a cruz de Cristo, ela deve fazer parte também da vida cristã, também da minha vida, da vida da sua casa, da sua família, para que assim nós possamos obter aquilo que Jesus oferece no Evangelho de hoje. Ele diz que somente assim nós poderemos receber como prêmio a vida eterna. Querido povo de Deus, não tenha receio algum. Se for o caso, renuncie à vida, os erros antigos e comece a partir de hoje a trilhar os caminhos que Cristo oferece para nós. Se for o caso, renuncie à sua própria vontade, os seus próprios desejos, suas próprias paixões e siga os passos de Jesus, pois Ele lhe dará a vida eterna já neste tempo presente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.